Olha, gente, o homem, ele pode brincar um com o outro, a mulher pode brincar, mas não com ele. Deus com Deus ninguém se brinca, porque ele não é filho do homem para que ninguém se minta e para que se arrepende. Então, onde que nós não devemos brincar é com Deus, porque o nosso Deus, ele é supremo. E quando a pessoa aceita Jesus e brinca com ele está brincando com fogo. Eu já fui muito prevécio, já fui muito nervoso, mas realmente eu fui lá atrás e voltei. Que eu aceitei Jesus como Salvador, eu tinha que mudar de vida, eu tinha que mudar de história. Veja bem, se eu ia levantar a mão como aceitei Jesus na minha casa, não aqui no Espírito Santo, mas foi lá em Lajinha, Minas Gerais, 1988 por aí, que eu levantei minha mão. Ali eu vi, através de eu ler a Bíblia, eu vi que eu não podia realmente seguir o que eu seguia. Dois caminhos, lá e cá não, porque eu sabia que os dois caminhos condenam no último dia. Porque hoje, mesmo você que diz que é crente, você faz as barbaridades que você quer. Faz. Pode fazer, só não passa lá em cima, porque lá em cima não passa, não tem como. Não tem como. A pessoa pode ser pobre, pode ter um calçadinho dele andar, umas 2 mudinhas de roupa dele sair, mas ser rico com ele. Porque ele não vai fazer decepção de ninguém, porque se ele fizesse decepção, Lázaro não tinha sido disputado as maravilhas no céu, não foi? E é considerado como mendigo. Então, quando eu levantei a mão e aceitei Jesus, não sou perfeito, não vou dizer que não tem falha, que todos temos, mas graças a Deus mudei de rumo, mudei de vidas. Eu, quando aceitei Jesus, eu tinha mais de 30 bermudas, mais de 30, porque eu vejo aí o pastor ordenando as bermudas, pessoas usar. Eu tinha mais de 30, dei tudo para os outros, queimei um pouco, e eu era assim. Quando aceitei, o pastor José Manuel, de Lajinha, do Tabernáculo, e o pastor Giorgio. Quando eles fizeram a corrente em 7 dias, veja só, quando eles chegavam no portão, eu estava de bermuda, eu corri depressa para receber eles lá em casa. Aí, quando batia a palma, eu já corria, vestia uma calça comprida. E foi assim alguns dias, mas depois que eu vi, o pastor não me chamou atenção de nada, mas quando eu vi, queima ele, vai queimando. Quando eu vi que realmente ele pregou na igreja lá a respeito disso aí, nunca mais. A palavra bateu e eu deixei. Então nós temos que ser assim. Então, uma vez entrando num caminho errado, mas quando nós vemos que a Bíblia nos corrige, vamos obedecer. É tão bom, é tão gostoso. Não tem nada melhor. Não, nada melhor do que viver com Deus. Porque você vive com Deus, você tem alegria, tem prazer na sua vida com Deus, porque o homem que não tema a Deus, ou até mesmo que aceita e não faz o que ele manda, Deus não tem prazer, não. Porque você vê que Deus falou bem claro que ele não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio, quando falece, Jesus não tem prazer, porque viveu às vezes a vida inteira, às vezes vendo falar do amor de Deus, falar do arrebatamento, falar da salvação, não quis, é um ímpio, não é? Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não.
Tem essa uma passagem até que teve até um jovem, um jovem chegou e falou com ele, falou, ah, Senhor, eu queria ir com o Senhor, eu queria segui-lo, mas o meu pai está morto. Olha aí a palavra dele, é palavra dura, gente. É palavra dura, não é brincadeira, não, é verdade, é realidade. Ele falou, vem e deixa os mortos, que os mortos se enterram. Aquele homem estava morto em um caixão, por fazendo velório, e quem estava fazendo velório também estava morto. Quem não tem Jesus na vida, não aceita ainda, está morto para ele. Ele falou, deixa os mortos, deixa o morto, que era o pai dele no caos, deixa o morto que os mortos se enterram. Jesus nunca recuou da sua doutrina, da tua palavra. Foi morto na cruz, foi crucificado, recebeu a coroa de espinho na cabeça, mas ele nunca realmente recuou da doutrina. E ai do que não pega a doutrina dele e não obedece. Entendeu? Então é isso, meus amados. O diácono Júlio gostava muito de baile, comício, tudo enquanto é trem que a bandeja do mundo oferece, eu gostava. Mas graças a Deus eu tive renúncia, eu não posso seguir a mesma coisa. Não. Mas para isso, eu tenho alegrias, vivo contrito com meu Deus, que me salvou, me tirou do lamaçal do pecado. Estou aí. Porque Deus, você que obedece, você que aceitou Ele como Salvador, Ele acrescenta a sua vida, como acrescentou de Ezequias, né? Mais 15 anos, Ele acrescenta. Mas quantos coitados têm ido? Quantos não têm ido? 15 anos, 16, 20 anos, 30 anos no tráfico de droga, morto. Quantos não têm ido? São as pessoas que Deus poderia ter acrescentado à vida dele. Mas a morte pertence a ele. Não vai ser ele, não. Como houve aí essa morte lá no complexo, no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, mas é porque ele permitiu. São caminhos que eles escolheram aquele caminho. O homem escolhe o caminho que ele quer. O dia que ele escolhe um caminho limpo, o dia que ele escolhe um caminho estreito e uma porta estreita, caminho estreito e porta apertadas, esse dia ele escolheu a melhor fase, a melhor coisa ele escolheu. Ele escolheu, entendeu? Então, acontece porque ele permita. Porque ele vai dando a chance. Ele vai dando chance para o homem, até onde ele pode. Ele está pelejando, ver se traz, porque ele não quer que o crente aceita ele à força. De jeito nenhum. É pelo toque do Espírito Santo. Ele vai dando a chance. Meu filho, vem, meu filho. Vem, meu filho. Eu estou te chamando, arrependa, meu filho, vem. E a pessoa, o coração cada vez mais de ferro, cada vez mais profundando aonde não pode, aonde não tem volta. Aí ele permita. Aí permita e vai. Além disso, sofreu muito na terra e aí que o sofrimento dobra. Aonde o sofrimento não tem retorno, mais para cima. Então, nesse sentido, que eu vivia dessa forma, nem gostava muito de evangélico, não. Às vezes, muitas vezes eu chegava na pracinha ali de Lajinha, Minas Gerais, estava aquele culto bonito, lindo, uma vez falando até do cigarro, eu botava um na boca, um grandão e passava soltando fumaça. Mas eu não tinha entendimento dessa. Eu não tinha aceitado Jesus como Salvador. Agora, depois que eu aceitei, graças a meu Deus, nunca pus um cigarro na boca, nunca pus bebidas alcoólicas na boca, bebo sim um café, um suco, um refrigerante, graças a Deus. Então eu deixei, porque espiritualmente tem que deixar. Sim ou não, como é a palavra de Deus, ou sim ou não. Ou vive com Cristo ou vive fora dele. Mas com ele tudo muda. Com ele tudo vai bem. Porque ele está sempre cuidando de você, te livrando das laçadas de Satanás. Ele falou mesmo lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o Altíssimo é quem?
É quem, ô tio? É ele. Se escondeu, descansou com ele, você está livre dessas coisas. E ele está cuidando. Então vamos fazer assim. Você que já aceitou, procure endireitar com Deus, endireitar os caminhos, né? Endireitar suas veredas, como disse o apóstolo João, do deserto. Então vamos fazer direitinho. Que aí você está agradando Deus, Ele está alegre com você, Ele está te guardando, Ele está te dando vitória e dando resposta. Mas não podemos ser assim. Não, eu vi que eu aceitei e realmente eu não poderia seguir a vida regalada no pecado que eu levava. Na época, aceitei eu e a minha família e uma irmã minha. Uma irmã minha que aceitou, ela estava doente. Nós aceitamos no tabernáculo, na igreja do pastor Zé Manuel. Tem muita saudade do pastor Zé Manuel. Não sei se ele encontra ainda vivo, pastor Geórgio, pastor Carlinhos, irmã Aparecida, uma turma toda. Era muita gente, muita saudade deles. Ele deu uma força. E a minha irmã entrou também junto comigo, aceitou Jesus ali. Mudou, ela sarou, ficou aquela cor bonita, ficou bonita e caminhando conosco. Mas depois de um determinado tempo, eu morava perto lá, eu morava na rua de cá, e na rua de lá, na rua Felisberto Ar. Um dia eu saí e fui lá. Aí cheguei lá, ela estava queimando vela pro Diolino Cigano, queima ele, Jesus. Eu falei, minha irmã, mas não pode fazer isso não. Aí você está andando em dois caminhos, não pode, é sim ou não. Ela falou, Júlio, mas eu resolvi, não vou querer mais não. Eu falei, pelo amor de Deus, não pode ser a força, não pode obrigar, tem que ser pelo toque do Espírito Santo, não vou querer mais não. E uma velona queimando pro Diolino Cigano, tinha vez que aquilo pegar a vela, quando saía dela, era preciso meu sobrinho até levar ela para o hospital. Aí então aí ela pegou e não quis mais. Voltou a seguir, praticar os caminhos errados, ficou doente novamente, e ali foi, uns tempos depois ela morreu com 60 anos de macumba, de espírito, né? Eu nem sei falar, morreu com 60 anos, de mãe de santo, e não quis mais. Mas eu, graças a Deus, vai fazer 38 que eu estou na presença de Deus. O meu irmão Nelim, né? Conhecido por Nelim, mas o nome dele é Manuel. Está lá na lajinha também, é essa mesma data. Graças a Deus, Deus tem cuidado do meu irmão, zelado da esposa dele, de todo mundo. E a minha irmã também, que mora lá em Ibatiba, também era muito perversa, mas quando ela abraçou com Cristo, hoje ela é missionária, graças a Deus a pessoa tem que mudar. Aceitou, tem que mudar. Ele sabe que ele tem que mudar, né? Porque João Batista, ele até chegou no deserto dizendo, arrependeis vós, que é chegado o reino do céu. Então quando a pessoa arrepende e aceita, sabe que ele está indo para o céu. Na sua caminhada, no final da sua vida, que nós todos temos a nossa vida, tem um final, né? Então, está indo para o céu. Mas se não mudar, eu mudei, graças a Deus, não uso mais bermuda. Meu negócio é falar do amor de Deus, pregar a palavra de Deus, né? E assim a gente vai bem. Você vai bem como Naamã. Naamã, quando alguém perguntava a ele, ô Naamã, você lá vai bem, Naamã, tudo bem? Ele dizia, tudo bem. Mas para ficar bem tem que mergulhar no mar vermelho. Ele mergulhou no mar para ficar livre da lepra. Então é isso. Não vai dizer que você aceitou para passar mar de rosa, não, meus queridos. A consequência vem, a luta vem, o deserto vem, a prova vem. Mas você passa juntinho com ele. É com ele. Ele não diz, não tema, que eu estou contigo. Ele diz, quando passar pelo fogo, o quê? Não queima. Quando passar pelo espinho, eu passarei junto. Quando passar pelas águas, não afogarei e nem te ministrarás. Então, quando arrependa, você pode passar tudo isso, mas é com ele. Ele está te guardando em todos. Graças a Deus. O meu Deus é maravilhoso. Eu só tenho arrependimento de não ter aceitado há
há mais tempo que eu tenho arrependimento de ter aceitado. Por quê? Porque meu pai era católico, minha mãe era católicas, mas aquele católicos que ia para o bar, dançava a noite inteira, ficava da poeira, ia para o Pemba, batia a Pemba a noite inteira, no dia a gente estava até com sono, porque é criança, tem que acompanhar os pais. O pai vai, vamos ali, vamos. Então nós tínhamos que acompanhar. Então eles não tinham esse preconceito, né? Eles oravam, rezavam. A minha mãe ensinava nós a rezar Santa Maria, ladainha, terço, Pai Nosso e tudo. Crê em Deus Pai, o Pai Nosso da Bíblia é uma palavra certa, originais, que é o Pai Nosso que está no céu. Mas a gente não tinha esse privilégio. Agora, depois que eu casei, que vivi uns tempos casado, é que eu aceitei Jesus, é que eu fui conhecer o que é Deus. Eu fui conhecer o que é Jesus. Eu fui conhecer o que é o mandamento de Deus. Eu fui conhecer o que é ser salvo por Ele. E nunca mais deixei, graças a Deus. O meu irmão Manuel, minha irmã Ani também nunca mais deixou, está abraçado com ele. Graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso aí. Vamos unir as forças. Vamos viver com Cristo. Não vamos deixar Ele não, que Ele não abandona. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. E Ele não lança o homem fora, não. Ele não lança a mulher fora também, não. A pessoa que sai fora, desvia do caminho dele, mas Ele não. Tá bom? Fique com Deus. Estou aqui contando alguma história do meu passado. Que Deus abençoe todos vocês, né? E abençoe o Brasil inteiro. Pai do Senhor para todos. Fiquem com Deus.